Irmãos, nesse primeiro período agora da manhã, então, nós vamos dar sequência ao estudo do livrinho das 9 marcas, Construindo Igrejas Saudáveis, com o tema que eu já venho trazendo para os irmãos aí por 2 vezes, que é o de conversão. Então, uma pequena recapitulação da aula passada, só passando por aqueles pontos que a gente viu, a gente estava falando sobre o problema do comportamento agradável e a promessa de um novo nascimento, né? Esse comportamento agradável que muitas vezes é confundido sobre aquilo que se espera ou que se é necessário para que se busque a salvação. Então, nós vimos em alguns pontos que esse comportamento agradável, na verdade, é totalmente o oposto daquilo que nós precisamos fazer para poder atingir e conseguir alcançar a salvação em Cristo Jesus. Então, nós analisamos a incapacidade do ser humano, o quanto somos incapazes, a santidade de Deus, ou seja, o quanto Deus é o oposto daquilo que nós somos, o quanto Deus é santo, a graça do Evangelho, passamos aí a entender um pouco sobre todo o plano de salvação, tudo que Deus planejou para nós e revelou através do Evangelho, o poder do Espírito Santo, entendemos também como o Espírito age a partir do momento em que nós cremos e por meio da graça recebemos em Jesus Cristo a salvação. E também, como último ponto, nós vimos sobre a criação de um novo povo. A partir do momento que nos convertemos e somos salvos, começamos a fazer parte de um novo povo, do povo de Deus, como salvos. Então, essas 5 verdades bíblicas foram o tema do estudo da aula passada. E aí, como ele fez um apanhado todo de como se dá a conversão e esses passos importantes que a gente entende na hora da salvação, o autor começou a fazer algumas indagações, e ele também dividiu em alguns tópicos, e é sobre isso que eu quero conversar com os irmãos agora de manhã, e talvez não vai dar o tempo da gente ver todos os tópicos, mas fica bem dividido. Então, a partir do momento que nós conseguimos, de alguma forma, estudar a conversão, a salvação, o autor começa a questionar: salvos do quê? Do que nós somos salvos exatamente, né? Então, muitas vezes nós pregamos a salvação, conversamos com as pessoas porque que elas precisam aceitar a Cristo, que elas precisam se juntar a Deus, mas se alguém nos perguntar, mas salvos do quê? Do que eu preciso ser salvo? Salvos como e por quê? Como nós somos salvos? Por que nós somos salvos? Salvos para quê? Ou seja, do que nós somos salvos, como nós somos salvos, por que nós somos salvos, para que nós somos salvos e, por último, com que propósito? Então, todas essas perguntas, o autor foi separando alguns comentários para a gente poder entender um pouco. E aí, antes de começar a entender sobre do que nós precisamos ser salvos, eu queria que projetasse aí, por favor, Efésios 2, eu vou ler do 1 ao 9, só para a gente pegar como base, porque ele vai citar Efésios 2 sobre todos os tópicos. Então, Efésios 2 diz assim: vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça, vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza de sua graça, demonstrar em sua bondade para conosco em Cristo Jesus, pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isto não vem de vocês, é dom de Deus. Não por obras, para que ninguém se glorie. Então, irmãos, Paulo, aqui em Efésios 2,
ele diz que nós estávamos mortos em delitos e pecados, e por isso nós precisamos nascer de novo, e não somente pessoas agradáveis. Então, a gente viu isso ali na primeira e um pouquinho na segunda aula, sobre essa necessidade de nascer de novo, ou seja, estávamos realmente mortos, não éramos capazes de fazer nada para que pudéssemos voltar à vida. Não era nada como se fosse uma doença, algo que pudesse ser remediado, que os homens pudessem buscar num plano terreno ou algo em si mesmo, se unirem e falar, olha, vamos alcançar a nossa salvação, porque é algo totalmente remediável. Conseguimos agir para que a gente consiga voltar àquele estado de comunhão com Deus. Ou seja, estávamos realmente mortos e por isso necessitávamos nascer de novo. Então, além de estarmos mortos nos sentidos de sermos incapazes de mudar, também estamos debaixo da ira de Deus. Então, essa morte, além de tudo, estávamos sobre a ira de Deus. Então, ele diz, por natureza, filhos da ira, a saber, a ira de Deus. Então, essa ira de Deus estava sobre nós e está sobre aqueles que nascem, todos aqueles que nascem pecadores. Ou seja, Deus nos criou à sua imagem para vivermos como filhos. Contudo, nos tornamos egocêntricos e buscamos a nossa glória. Os irmãos só perdoem a voz um pouco, porque eu estou com um pouco de sinusite faz uns dias e aí está vindo os pigarros. E os rojões também, perdoem. E aí o que se diz sobre nos tornarmos egocêntricos, é legal a gente entender realmente o que significa essa palavra egocêntricos, quando nós comparamos com cristocêntricos, né? O egocêntrico nada mais é quando a pessoa coloca o ego no centro. Ou seja, toda a vida da pessoa, o centro da sua vida é o seu próprio ego. Então, dizemos que aquela pessoa é egocêntrica. Quando nos convertemos, passamos a ser cristocêntricos, devemos ser cristocêntricos, ou seja, Cristo é o centro da nossa vida. Então, quando nos rebelamos contra Deus, nós nos tornamos egocêntricos e buscamos a nossa própria glória. Então, em vez de agirmos como filhos do rei, nós tentamos depor o rei e nos tornamos filhos da ira. E aí, a palavra, o autor, diz que é comum em vários lugares, em várias igrejas, em várias denominações, pensar que o julgamento divino dos pecadores no inferno vai consistir apenas em dar aquilo que eles pediram, uma vida sem Deus. Ou seja, lá no pecado original, lá no Éden, quando a serpente tentou a Eva e posteriormente Adão foi tentado, né, a promessa ali basicamente era que, olha, vocês vão ser iguais a Deus. Ou seja, trocando por outras palavras, para que vocês vão precisar de Deus? Se vocês vão ser iguais a Ele, não precisa dessa supervisão, desse cuidado, Deus que criou tudo, vocês vão acabar ali se equiparando. Ou seja, vocês não precisam mais de Deus. Então, em alguns lugares até se pensa que quando for para punir o pecado, os pecadores, o inferno vai consistir basicamente isso, dar a eles o que eles pediram. Olha, não era o que vocês queriam? Uma vida sem Deus? Então, ali no inferno vai ser uma vida sem Deus. E, de fato, o inferno é um lugar sem o amor de Deus. No entanto, o autor ressalta que também é a pura presença de Deus, porém em forma de sua ira, que aplica o castigo merecido ao pecado. E é disso, da ira de Deus, que nós precisamos ser salvos. Ou seja, a resposta para a primeira pergunta que o autor coloca, salvos do quê? Em que nós precisamos responder absolutamente com toda a confiança e convicção é, salvos da ira de Deus. Ou seja, dessa ira, lá no inferno, o amor de Deus não vai estar lá, mas a justiça de Deus, a ira de Deus, a presença de Deus em forma dessas coisas vai estar lá. Não vai ser uma vida sem Deus. Pelo contrário, vai ser uma vida sob o comando, sobre o domínio, sobre a autoridade de Deus, julgando aqueles que vão estar ali sob a sua ira. Então, basicamente é isso. Precisamos ser salvos da ira de Deus. Visto que Deus é bom, Ele retribuirá merecidamente a injustiça e o pecado. E todos nós pecamos. Então, Deus é bom. Ele vai punir o pecado, porque Ele é justo e bom.
e todos nascemos pecadores, sem exceção. Então o autor começa a fechar os elos, ele começa a criar em nós esse raciocínio de, poxa, é disso, é exatamente isso que nós precisamos ser salvos, é disso que cada um daqui que entregou a sua vida para Jesus foi salvo. Essa realidade, ela tem um forte impacto na pregação do Evangelho. Ou seja, para que o Evangelho faça sentido, nós precisamos pregar a justiça e a ira de Deus. É difícil falar do inferno e da ira de Deus em alguns lugares. É muito mais fácil você falar sobre ser salvo de uma vida sem propósito, da baixa autoestima ou da infelicidade. Ou seja, alguns lugares que se ouve falar, poxa, venha para Cristo que você vai ter um novo propósito, a sua vida vai ter um novo sentido. Venha para Jesus que você vai ter coisas boas acontecendo na sua vida. Entregue a sua vida para Jesus que a felicidade vai entrar no seu lar. Irmãos, isso tudo nós podemos ver como frutos, como consequência de uma nova vida em Cristo. Mas o autor, ele nos alerta sobre a pregação e a exposição sobre a ira de Deus, para que nos acheguemos a Cristo, para que as pessoas se convertam baseados no que elas precisam ser salvas, realmente. Então, tratamos Jesus, e aqui ele diz, tratamos sobre seres humanos, de um modo geral. Tratamos Jesus como a solução de um problema interior e subjetivo. Ou seja, venha Jesus e ele lhe dará um propósito e sentido. Ou seja, acaba sendo algo superficial e subjetivo. Os seres humanos às vezes tratam dessa forma, venha para Jesus e você vai receber tal coisa, a sua vida vai melhorar, as coisas vão começar a acontecer. E aí ele coloca que a questão é que problemas subjetivos, eles podem ser resolvidos com soluções também subjetivas. Então aí a gente vê um grande problema. Se a gente começa a colocar muita subjetividade, como Jesus sendo a solução de algumas coisas muito subjetivas, as pessoas podem encontrar essa mesma solução em outras coisas subjetivas. Então, ele até cita um exemplo aqui. Talvez a pessoa escolha Jesus para sentir que tem um propósito na vida, enquanto o seu vizinho escolhe sinceramente que uma carreira profissional age na vida dele como um propósito de vida. Então, tudo muito subjetivo, né? Quem pode dizer quem escolheu o melhor ou não? Claro, nós entendemos que aquele que escolheu a Cristo é melhor, mas a conversão foi verdadeira? Foi pelo propósito correto? Nós conseguimos determinar isso? Então, desse ponto, é tudo muito subjetivo. Se a pessoa só busca um propósito de vida, como é que nós vamos pregar o Evangelho, chamar a pessoa a Cristo, dizendo que Cristo vai dar um propósito para a vida dela? Então, é algo muito subjetivo à luz do Evangelho, aquilo que realmente importa. Então, mudamos o evangelho objetivo da salvação para um evangelho subjetivo, que conduz a uma realização pessoal. Ou seja, todas essas coisas são pequenas realizações pessoais que às vezes o ser humano vai buscando, e aí encontra-se sim resposta em Cristo, em Deus, claro, como eu disse, como frutos de uma nova vida, como atitudes, como uma mudança de comportamento, uma mudança de natureza. Mas não é essa a intenção de se buscar a Cristo, de se buscar uma conversão. Não deve ser esse o objetivo. E aí o autor coloca como se o evangelho fosse mudado para um evangelho muito subjetivo, muito superficial. E aí é onde fica o perigo. Proclamar fielmente a ira de Deus não é uma tarefa simples. Nós precisamos reforçar sempre que a ira de Deus é o nosso maior problema e não a nossa infelicidade pessoal. Ou seja, qualquer outro problema que coloquemos para argumentar, para incentivar, para trazer alguém a Cristo, que não seja salvá-lo da ira de Deus, da ira que está sobre todo ser humano até que ele se arrependa, vai trazer consequências talvez para a vida dessa própria pessoa, talvez para a congregação que ela vai estar frequentando, para toda uma vida cristã que vai estar começando ali. Então, ele coloca esse alerta sobre do que precisamos ser salvos, que a ira de Deus fique muito evidente. Em resumo, a ira de Deus não é uma questão secundária, tratada em poucos versículos na Bíblia. É um elemento fundamental na formação da cosmovisão cristã. Então, se nós não dedicarmos a tornar
essas más notícias relevantes, as boas novas também não serão tão relevantes. Ou seja, basicamente aquilo assim, se eu não mostrar o quanto você está perdido, o quanto você necessita de buscar a Cristo de verdade, com algo firme, as boas novas também acabam não se tornando tão atrativas. Então é uma forma de evangelizar ainda mais incisiva, ainda mais eficaz, ainda mais verdadeira e ainda mais confiável perante a Bíblia, mais correta. Então, eu achei muito interessante essa fase. Se nos dedicarmos a tornar as más notícias relevantes, se não nos dedicarmos a tornar as más notícias relevantes, as boas novas também não serão tão relevantes. Ou seja, precisamos expor e dizer para o mundo precisa ser salvo da ira de Deus. Essa é a resposta para aquela primeira pergunta. Salvos do quê? E agora nós vamos para os salvos como? Precisamos ser salvos da ira de Deus, pela própria graça de Deus. Então, lá em Efésios 2, ainda no versículo 8, Paulo diz que somos salvos pela graça por meio da fé. Então, é interessante nós vermos que precisamos ser salvos da ira de Deus por meio da própria graça de Deus. Ou seja, exclui totalmente qualquer coisa que possamos fazer, né, irmãos? Fica muito claro. Nós precisamos ser salvos da ira e vem pela própria graça de Deus. Não podemos fazer nada, absolutamente nada. Então, é assim que nós vamos ser salvos. Salvos como? Pela graça. Graça é algo que podemos somente receber, porque é uma dádiva. Então, lá nas definições de dádiva, quando se define no dicionário, dádivas são algo não merecido, elas não são algo merecido. Do contrário, se fosse algo merecido, seria um pagamento, correto? Todos que trabalhamos temos um pagamento que merecemos por aquilo que fazemos. Então, dádivas não são merecidas, do contrário, seriam pagamentos. E elas também não podem ser exigidas, porque, do contrário, elas seriam direitos, ou seja, todos nós temos direitos e deveres. Alguns direitos nós podemos exigir, todos os direitos nós podemos exigir. E a graça não é nada disso, a graça é uma dádiva, presente e merecido. Ouvimos aqui na profissão de fé os irmãos testemunhando do que é a graça, aprenderam do que é a graça, favor imerecido de Deus. A gloriosa dádiva que Paulo se refere é a dádiva do perdão dos pecados comprada por meio do sacrifício substitutivo de Cristo na cruz. Então, quando nós falamos, salvos pela graça, onde está a graça? Qual é a graça? Irmãos, a graça é o perdão desses pecados, pelo sacrifício substitutivo de Cristo, ou seja, nós merecíamos essa ira de Deus. Nós precisávamos ser salvos dessa ira de Deus, nós éramos completamente incapazes de fazer algo para nos salvarmos. Então, a graça estava em sermos perdoados, está em sermos perdoados, através do sacrifício substitutivo de Cristo, ou seja, Cristo morreu, levou sobre si toda aquela ira que estava sobre nós, que está sobre o mundo, ele foi lá e cumpriu na cruz, e assim a graça se chega aos homens. Visto que Cristo esgotou a ira de Deus pelos pecados daquele que ele representa. Portanto, o Pai, em sua graça, concede perdão a todos aqueles que se arrependem e creem. Então, nós temos aqui o modo que Deus usou para se voltar a nós. Ele tomou a atitude, ele tomou a ação em se voltar novamente ao homem e proporcionou novamente meios para que o homem consiga se voltar a Deus. A realidade da graça, ela desafia o moralismo, cuja insinuação é que devemos nos consertar primeiro, antes de buscar a Deus. É aquilo que nós comentamos lá na primeira aula. Muitas vezes as pessoas buscam uma correção moral, pensando que, mas eu vivo uma vida tão complexa, tão cheia de pecado, com tantas coisas ruins, eu não posso ir para a igreja, eu não posso me converter. Assim, eu preciso primeiro parar de fazer alguma coisa, eu preciso melhorar em tal aspecto, depois eu vou buscar a Deus. Ou seja, isso é moralismo. A graça desafia esse moralismo. Nós não precisamos mudar o que somos antes de ir buscar a Deus, porque nada vai adiantar, não vai surtir nenhum efeito. Nós cantamos alguns hinos que dizem, eu venho como estou, nós precisamos nos apresentar a Deus como estamos. Ele muda, Ele age através do Espírito Santo, através do sacrifício de Cristo.
Ele ataca também o orgulho. A graça ataca também o orgulho, que imagina que Deus jamais seria capaz de me perdoar, ou que não tenha necessidade de perdoar. Ou seja, aquela pessoa que pensa, nossa, Deus jamais vai ser capaz de me perdoar por causa dessa coisa que eu fiz. Deus jamais vai me perdoar de tamanha coisa que eu fiz. Irmãos, Cristo já pagou todos os pecados na cruz. Já está pago, já está perdoado. Nós precisamos crer, nos arrependermos. E aí essa graça vem sobre cada um que fizer isso. Então, a graça ataca esse orgulho, de certa forma, que a pessoa fica pensando que, eu não posso, ou eu posso, Deus pode, Deus não pode. Também ataca dessa forma. Também coloca a fé no seu devido lugar. E aqui agora, no último parágrafo do nosso estudo de hoje, o autor vai comentar um pouquinho sobre isso, de colocar a fé no seu devido lugar. Considerando a fé, Paulo diz que nós somos salvos pela graça por meio da fé. Ou seja, a graça é o que salva e a fé é um instrumento, ou seja, é por meio dela. Então, nós somos salvos pela graça através da fé. Antes somos salvos pela graça e a fé recebe essa graça. A fé confia essa dádiva, ou seja, a fé é que confirma, que nos permite chegar a essa graça. Por isso, Martinho Lutero ele enfatizou no Solas que somos salvos somente por meio da fé. Então, a nossa fé em Cristo, a nossa fé nos faz receber a graça de Deus para perdoar os nossos pecados e assim conseguirmos ser salvos da ira de Deus. Então, a princípio, irmãos, na aula de hoje, essas duas perguntas, primeiro, salvo de quê e salvos como? Então, nas próximas nós vamos entender o porquê, para quê e com que propósito. Então, essa foi a nossa aula de agora de manhã.